assim mesmo, fica frio. Glória a Deus. Pode ligar aí, Marquinhos, por favor, mano. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler, irmãos, a boa palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Marcos. Vamos ficar todos em pé, por favor. Obrigado. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Vamos ler no verso 66. Evangelho de Marcos 14, versículo 66. É bem grande esse capítulo, né? Tem 72 versículos, bastante. Evangelho de Marcos 14, versículo 66. Vamos ler com a ajuda de Deus. Todos acharam? Pedro nega Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois que ali estavam, disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Oh, meu Deus, uma passagem tão triste da falibilidade do ser humano, não é, Edu? Sabe o que foi isso? Homem sendo homem. Homem... Tá com frio, Mar? Homem fazendo coisa de homem. Que é mais ou menos assim. Mas tem um segredo nessa palavra que é um... Olha, irmãos, longe de mim ter essa pretensão, mas me sinto inspirado pelo Senhor para dizer aos irmãos que o Senhor vai trazer a nós essa noite por essa palavra um dos mistérios que a palavra diz que Deus esconde aos sábios entendidos e revela aos seus pequenininhos. Se você se considera um pequenininho na presença de Deus, no sentido de que é humilde, de que é dependente de Deus, porque não por estar diante de Deus você é pequeno. Você só consegue estar diante de Deus porque é pequeno. Mas, e por outro lado, espiritualmente te vendo, pequeno materialmente, na sua humildade, na sua submissão, na necessidade que você tem de Deus. Mas espiritualmente, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vem um pequenininho material, mas o Senhor te faz um gigante espiritual na sua presença. E o mistério é que é um alerta para a igreja de Deus, um alerta importantíssimo, que pode interferir até na salvação da tua alma. Que diz, muitas vezes você pensa negar Jesus, é isso aqui, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é, eu nunca vi, eu não... Não é só assim não, irmãos. Porque contudo, Pedro tinha um motivo para fazer o que fez, que era o medo da morte. Ele viu que Jesus estava passando e sabia o que ele passaria. E como homem temeu. Não estamos justificando nem acusando ninguém. Estamos apenas dando fatos aos irmãos. Foi isso que aconteceu. Se houvesse alguma forma, se ele fosse a um tribunal, não é? Eu tive medo, eu estava matando todo mundo, eu fiquei com medo. Mas e quando nós negamos Jesus, não de dizer eu não o conheço? Negamos Jesus quando é para fazer uma oração, não fazemos? Negamos Jesus quando vemos um dos seus pequeninos em necessidade e fingimos que não é comigo esse problema? Isso é negar Jesus. Negamos Jesus quando coisas secundárias estão em primeiro plano na nossa vida
antes da palavra, antes da nossa fé, antes da nossa salvação, antes das coisas de Deus, também isso é negar Jesus. Isso é um mal animal e diabólico que vem tomando a igreja de Deus. E nessa história de que Deus está em todo lugar, onde eu estiver, Deus está comigo, não é bem assim não, viu, irmão? Onde Deus está, nós sabemos que Ele é como o vento, Ele está em todo lugar. Mas a pergunta é, onde você está? Estribados nisso, muitos deixaram a salvação e o caminho do céu. E chegaram a se convencer, esse negócio de céu, de salvação, de igreja, será que é tudo isso mesmo? Bem-aventurado você, irmão, irmã, que mantém acesa a chama da fé no teu coração. E que se você vê que o vento da incredulidade, o vento das provas, o vento das dificuldades, começa a apagar, você corre e fala, Senhor, acende em mim a chama do teu Espírito. Homem faz coisa de homem. Errar é humano e persistir no erro é mais humano ainda. Obstinação, teimosia, enfim, intransigência, falta de humildade. E esses maus sentimentos nos afastam de Deus. Nos levam ao pecado, à falta, à fraqueza, ao pecado e à iniquidade. Vê, irmão, como um câncer que começa pequenininho e lá na frente mata uma pessoa. Como a bebida que no começo dá prazer e alegria e no final mata uma pessoa, destrói uma família. Lembra daquele presidente da Rússia, Boris Yeltsin? Quantas vezes aquele homem foi dar discurso trançando as pernas de bêbado? Então o mal sempre vai estar pequenininho na tua vida. E o Senhor hoje manda convocar a igreja. Não deixe esse mal entrar na tua vida. Chega a hora de estar na casa do Senhor, vai para a casa do Senhor. Chega na hora das coisas de Deus, Senhor, eu tenho 24 horas do dia, 8 horas eu trabalho, 8 horas eu durmo, e ainda sobra bastante coisa para fazer. Me ajuda, Senhor, porque eu tenho que dedicar um tempinho para o Senhor. O Senhor é pouco, mas é de coração. Agora dizer, é só 1 hora por dia, e se você não vê em nada? Fazer uma oraçãozinha, irmão, de 10 segundos, vou ensinar vocês a fazer uma oração de menos de 10 segundos, para ver se nós tomamos vergonha e começa a orar. Senhor, estou aqui na tua presença, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família e guarda a minha alma do pecado, porque eu quero ver a tua face como ela é. Em nome de Jesus. Amém. Não precisa de mais, irmão. Mas eu não sei orar, não sabe orar, decora a oração do Pai Nosso. É a oração mais completa que tem. Pode orar todo dia, toda hora nela, tem tudo que sua vida precisa. Irmão, a igreja de Deus está negando o Senhor Jesus. Nós estamos negligenciando o reino de Deus. Isso não traz contentamento para Deus. Se Deus desse a nós tudo que nós damos a Ele, com o coração que damos a Ele, com a intenção que damos a Ele, nenhum de nós estaria aqui, irmãos. Se Deus fizesse as palavras que está lá no Salmo, que nos fizesse consonante e nos retribuísse ao que fizesse em nós, para nós, se Ele usasse para nós a lei da retribuição, a lei da física, que toda ação tem uma reação igual ou equivalente, todos nós estaríamos no pecado, estaríamos mortos sem salvação, porque o Filho de Deus veio oferecer vida e dar em troca para Ele a morte. E se Ele estivesse aqui entre nós, seria crucificado de novo, e quantas vezes mais, em matéria, em carne falando. Mas o Senhor está mandando a sua palavra, porque Ele não quer só vir aqui te visitar, Ele quer que você suba para visitar Ele lá no céu. Hoje Ele mora dentro do teu coração, hoje Ele mora dentro da tua casa, mas Ele quer amanhã você morando na casa dEle. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? E buscar a salvação da tua alma, e lembrar que você tem obrigações com Deus, e que você tem um compromisso com Deus, e que Deus deve ser prioridade na tua vida. Que mais nós, pastores, teremos que fazer? Que mais nós teremos que pregar? Nós já pregamos aos irmãos, vinde como estais, o Senhor te limpará. Nós já pregamos aos irmãos, jamais censuraremos a igreja, vamos pegar no seu pé, vamos cuidar da sua vida, vamos judiar de você, vamos te expor.
Nós sempre estaremos disponíveis. Mas, irmão, não tem como interferir no teu relacionamento com Deus, ele é pessoal. E é necessário que você tome as rédeas da tua vida espiritual essa noite e diga: Senhor, eu estou no controle da minha vida espiritual. Eu sei quem eu sou, sei quem tu és e sei para onde eu vou no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus, como é Deus? O homem faz coisa de homem. E Deus faz coisa de Deus. Esse mesmo Pedro, no ímpeto, enquanto o perigo estava distante, um soldado romano foi tocar no Senhor, ele tirou a espada do soldado e lhe cortou a orelha. Cortou a orelha, caiu no chão. Cristo abaixou no chão, pegou a orelha de novo, falou: Pedro, nós não vamos vencer por força nem por violência. E colou a orelha de novo no lugar. Mas o Senhor sabia que na hora que o cinto apertasse, ele ia arriar. Ele ia negar, ele ia chorar. Tanto que falou: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas como que Cristo vê isso? Um homem fazendo coisa de homem. O teu problema essa noite não é com Deus. O teu problema essa noite é com a tua consciência. Você sabe que você está deixando o Senhor de lado. Você sabe que você podia fazer mais, mas outras coisas tomaram o lugar de Deus na sua vida. E você se sente acusado. Mas o comodismo é maior do que a tua fé. E o Senhor manda a palavra essa noite e diz: receba a fé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E alamaia. Oh, irmão, eu trabalho a semana inteira. Chega à noite, eu estou cansado. Eu sei, irmão, mas para ir para uma festa, você vai. Para ir para um cinema, nós vamos. Nós vamos, eu também vou, irmão. Nós somos tudo igual. Vai chegar na hora do culto, vai dando tudo que é preguiça do mundo, montou nas costas da gente. Esforça-te, Deus te ajudará. Resiste esse mal, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a sua igreja aqui. Ah, irmão, mas se for para chegar atrasado, eu não vou. Vem, irmão, nem que seja para a hora do amém, mas vem, glória a Deus. Doutrina a tua vida, toma as rédeas do teu tempo. O teu bem mais precioso não é o emprego, não é o cartão de crédito, não é o dinheiro na conta, não é o carro. O teu maior bem é o teu tempo, e Deus deu todo ele para você. Usa com sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Irmão, como nos prepararemos para os tempos do arrebatamento? Essas portas fecharão, os cristãos serão perseguidos, e nós teremos que nos reunir em caverna, sozinho, escondido. Quanto tempo vai durar isso, a grande tribulação? 1 hora? 1 mês? 1 ano? 1 década? Irmão, não vai ser pouco tempo, não. 7 anos? 7 anos a grande tribulação. Sabe por que não vai ser pouco tempo? Porque tem que fazer a limpeza dos nossos pecados. E a expiação dos nossos pecados só vem pelo sofrimento. Primeiro pela morte de Cristo no madeiro, e agora pelo sacrifício individual de cada um, no sentido de renunciar-se ao homem e a si mesmo. E o Senhor vem dando oportunidade para esse momento. Mas se não fizermos, vai ser na grande tribulação. Sabe por que Deus está mandando essa palavra? Porque Deus quer abençoar a sua igreja, mas não quer amanhã Satanás nenhum pôr no dedo no teu rosto e falando: você é ingrato, Deus te deu tudo e você não fez nada. Nunca você vai retribuir o que Deus te fizer, mas o importante é que você olhe para você: Senhor, não é nada perto do que tu merece, mas é tudo que eu posso de coração sincero. Na tua alma o adversário não mexe. No teu coração o adversário não mexe. Na tua coroa no céu ele não mexe. Mas na tua mente, na tua consciência ele mexe. E ele faz com que agora essa quantidade de informação exacerbada que nós recebemos pela internet, pela mídia falada, pela mídia televisionada, pela mídia escrita, essa quantidade de informação, essa quantidade de refutação ao evangelho genuíno de Cristo. Saibam os irmãos que os ateus conhecem mais Deus do que nós que somos cristãos. Refutando, negando
conhecendo para poder refutar. E nós que vivemos em Cristo e por Cristo, não temos como falar do nosso Deus. Igreja de Deus, desperta no nome de Jesus, porque o final dos tempos estão aí. E os sinais dos tempos já se demonstram a todo aquele que crê. Ah, fala do fim do mundo, eu não vejo nada. Porque tu está cego espiritual. Aquele que está na comunhão, já ouve as pisadas do mestre vindo ao encontro da igreja. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Não uma vida de aparência, não uma vida que os outros vejam, uma vida com Cristo é aquela que eu vivo. Não cantamos o hino? Sinto o Senhor por fé em mim. Eu sinto Ele em mim, no meu coração. E é assim que você deve viver. E o Senhor hoje te faz um pedido especial. Eu gostaria de ter mais de você. Irmãos, eu vou pregar o que Deus me manda pregar. Sabe por que a crentaiada é enrolada aqui, ó, no dinheiro? Que leva um carro, tem igreja que tem cartório dentro, que você já passa o documento do carro na hora e vai embora de pé. Porque estão achando, fazendo isso para a sua consciência. Eu dei 100 mil reais na igreja, estou de consciência tranquila. Não faz uma oração, não faz uma caridade, não oferta nada a Deus em espírito. E aí acha que está pagando o céu. Vou te contar que o céu não está à venda. Não está à venda. O reino do céu não está à venda. Nunca mais deu um centavo de coleta na tua vida na obra. Mas adora a Deus de coração sincero. Ah, mas eu não vou dar, a obra vai acabar. Enquanto a obra for de Deus, ela não acaba. Pode ficar tranquilo que ela não acaba. Se o problema é esse, nunca mais dê um centavo na obra, em nome de Jesus. Mas ofereça todo o teu coração, ofereça toda a tua oração, ofereça o teu culto racional a Deus. O que você tem ofertado ao Senhor é muito pouco, e não precisava dessa palavra. Era necessário que você reconhecesse, mas como o adversário te cegou, sejam abertos os teus olhos no nome de Jesus. E ouça bem, Deus não está brigando com você, o Senhor está lutando por você. Te dizendo, acorda, que nós estamos nos distanciando e vai chegar um momento que você não vai conseguir me alcançar mais. Não foi o que aconteceu com Saul? Quando rasgou a túnica de Davi, não foi? Do profeta, aliás, profeta Samuel. Assim como rasgasse a minha túnica, o Senhor rasgou, passou de ti o teu reino. E quando se afasta de Deus, ficou desesperado. Samuel morreu, que era o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele falou, agora eu não tenho mais como saber o que Deus quer de mim. Foi procurar uma pitonisa, um catimbozeiro, qualquer coisa. E os irmãos, toma muito cuidado com essas coisas de espiritismo. Porque isso existe, irmão. Está na palavra. Não brinca com isso não, não sai chutando macumba na rua não, não sai mexendo com as coisas de ninguém não, clama a Jesus. Você não tem que se envolver com essas coisas. Senhor, cubra-me com teu sangue. Não precisa ir lá desafiar o diabo. Se ele aparecer no teu caminho, você mete a bica nele. Mas se não tiver também, não vai atrás não, que você vai achar o seu. Saul achou, é bíblico, está aqui. Foi lá e falou para a pitonisa, ele foi disfarçado, porque ele sabia que todo mundo tinha medo dele. Eu queria falar com Samuel, e ela invoca daqui, puxa de lá, pumba, Samuel veio nela. O espírito dele depois de morto, hein, irmão? Por que me tiraste do sono eterno? Saiba que ainda hoje tu estarás comigo. Essa tua guerra será perdida e não ganha. Você vai morrer nessa peleja. E do jeito que ele falou, aconteceu. Irmãos, não nos distanciemos de Deus. E muitos dirão, é o pecado que distancia de Deus. Sim, mas a preguiça distancia muito mais. Pecar por pecar, Davi pecou uma vez atrás da outra, embolado uma junto com a outra. Mas ia com o coração sincero, se humilhava até o pó e Deus perdoava.
Quando o profeta Natan disse para ele, Davi, tu pecastes. Você quer cair na mão de Deus ou na mão do homem para pagar a conta? Quero cair na mão de Deus porque Deus tem misericórdia. Aleluia! Então ele conhece o Senhor. Conheça você também o Senhor, irmão. E clama a Jesus. E pede a Deus, Senhor, me desperta na madrugada. Eu estou bem quietinho. O relógio da oração está lá vazio. Não aparece um para orar. Receba a virtude no nome de Jesus. Porque senão isso aqui se tornará mais uma seita qualquer, uma reunião de interesseiro, mas aqui é um lugar de adoradores que adoram a Deus. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor manda a palavra? Porque ama a tua alma. Você passou na meia dúzia de igreja aí, que você já saiu hoje com um carro novo, casamento, marido, mulher, faça como quiser. Mas quer salvação? Come e beba da palavra de Deus. E outro, irmão, lugar de gozo é no céu. Aqui é para adorar a Deus, para ganhar a salvação. É aflição, é luta, é dor, é enfado, é canseira. Quando não tem um problema, se arruma. É como eu. Se não tiver um problema, você começa a pensar na tua vida. Quem que não faz isso aqui, irmão? Tá tudo bem, você começa a pensar, fala, tá alguma coisa errada. Aí você começa a procurar até que você lembra de um problema. É verdade ou é mentira, irmão? Pronto, agora eu estou contente. Arrumei um problema. Arrumei um gato para puxar. Aí sabe o que você faz? Em vez de arrumar problema, Senhor, vai aos pés de Deus e fala, Senhor, graça te dou, porque tu tem colocado paz no meu coração. Aleluia. Senhor, graças te dou, porque passou uma pandemia que matou milhões, e eu e a minha casa estou aqui glorificando o teu santo nome. Ah, Senhor, graças te dou, porque meu dia foi tão atribulado, mas eu estou aqui aos teus pés em oração, pedindo, refrigera minha alma, Senhor. Oh, glória, glória seja dada a Deus das alturas. Oh, Senhor, estou aqui nos teus pés, porque meu coração está angustiado. Senhor, conforta minha alma por amor do teu nome. Tu disseste que passaria sobre mim o bálsamo de Gileade. Unge-me, Senhor, com óleo da alegria. Irmão, creia que Deus enviará alegria na porta da tua casa, e colocará em você um espírito reto de adoração, e porá o poder nas tuas mãos. Resiste, o diabo fugirá de ti, irmão. Deus não mudou, irmão. Nós mudamos, mas Deus não mudou. Então, amados irmãos e irmãs queridas, vamos em paz para a nossa casa. Tá certo que não foi a palavra mais gostosa de ouvir do mundo, mas foi uma palavra de cuidado de Deus, corrigindo a sua igreja. E pedindo a todos nós que nos esforcemos mais um pouquinho, só um pouquinho. Poxa vida, um pouquinho só. Deus se alegrará tanto. Gostaria de perguntar aos irmãos, quem estaria disposto, de coração sincero, aí na live aqui, a se dedicar um pouquinhozinho só mais para o Senhor? Dá um glória a Deus aí. Irmão, se for verdade, o céu está muito feliz. Se esse glória a Deus foi sincero, o céu está muito feliz. E se ele foi sincero, o Senhor manda te abençoar. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. O seu pouquinho para Deus é muito, porque é de coração sincero. E o Senhor te diz, como confirmação da minha palavra, o meu Espírito te visita aí agora, agora. Meu Espírito toca em ti aí agora. Receba essa unção. Alida, siandaruake, mambayana suyenanda. Resalua andaramasa yalama. Receba esse bálsamo, receba essa glória, receba essa visitação aí na tua vida agora. Cadê aquela linguagem gostosa que você não fala mais? Cadê aquela unção gostosa que você não sente mais? Cadê aquela visitação gostosa? Hoje eu quero te visitar, eu quero te mostrar que se você me der um pouquinho mais, você alcança a tua vitória. Fala, irmão, que Deus é bom. Senhor, graça te dou, porque eu estava na
escuridão e a luz da tua palavra me alcançou. Eu estava por um caminho tortuoso, mas tu me trouxeste agora para as veredas da justiça. Te diz o Senhor, a minha palavra será escudo fiel, será escudo e broquel na tua vida. A minha palavra será uma lâmpada acesa sobre a tua cabeça, e onde você passar verá sinal de Deus na tua vida. Crê na palavra, irmão. Crê na palavra. Quando tem problema, quando o filho nasce, cria, vira médico, o pai mostra os calos e fala, olha aqui quanto eu sofri para esse menino ser médico. Mas quando o menino toma um caminho ruim, fala, a culpa dessa mulher amaldiçoada que Deus me deu. Quando o problema vier na tua casa, o casal dê as mãos e vai aos pés do Senhor. Senhor, eu não consigo criar o meu filho, mas tu é mais do que eu e minha esposa, tu é pai dele, cuida dele em nome de Jesus. Aleluia! Um dia desse eu estava na minha casa, te contei para a irmã Mara, estou lá na cozinha, mexendo, fazendo um lanche, o Senhor falando comigo, eu falei, Senhor, pregar para a igreja é tão fácil, mas pregar para dentro de casa é duro, irmão. Com quem você convive, que conhece as tuas fraquezas, as tuas falhas. E eu tomei coragem, chamei minha filha, Bia, vem cá, preciso falar com você. Quando ela bateu os olhos em mim, os olhos dela já começaram a encher d'água. Eu falei, que foi, filha? Não sei, pai. Estou sentindo uma coisa diferente. Pus o dedo bem na cara dela assim, o Senhor manda te dizer, cuidado que o diabo está cirandando a tua alma. Tem misericórdia, pai, cuidado. Cuidado. Você já não está mais debaixo da nossa proteção. Você tem uma alma para dar conta diante de Deus. Cuidado. Ela tratou de, pôr a vidinha dela em ordem e está lá em paz dando glória a Deus. Quando Deus ama, Deus tem um propósito. Quando Deus ama, Deus fala, Deus alerta. Vocês creem que hoje Deus vai derramar dom aqui entre nós? Dons excelentes, maravilhosos, dons de alegria, que vai te fazer sair daqui mais crente. E o adversário vai ver você entrar aqui curvado, raquítico, espiritualmente doente. E quando o irmão Serginho abrir a porta, você vai sair daqui forte, vistoso, bonito, bonita. Glória a Deus! E ele vai te perguntar, o que te aconteceu? Senhor, me revestiu das armaduras do céu. Eu estava morrendo de inanição. Você não percebe que você está doente? Qual a primeira reação de uma pessoa doente? Parar de comer. Não é, irmão? Perde o apetite, eu estou sem fome. Sendo que se come a melhor coisa do mundo, que o corpo tem energia para combater a doença. Você não está vendo que o diabo está te matando de fome? Come e bebe dessa palavra, no nome de Jesus. O Senhor vai arrancar a tua doença espiritual agora. E aí você vai ter fome de novo. Da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Ô Senhor, que demora que está para chegar domingo de novo. Tem misericórdia. Que demora que está para chegar o culto das irmãs no sábado. Ô Deus, abrevia os tempos, tem piedade. Ô Deus, quando é para uma festa, você fica contando no calendário quantos dias falta para você ir para Gandaia. Ô Senhor, me enche de graça, de apetite espiritual. E quando der hora do culto, seja um dos primeiros que chega. Ô Senhor, vou ficar aqui, irmão. Teve tempo de eu ficar 90 dias sem congregar. 93 dias foi meu recorde. Por causa do trabalho. Eu tinha tanta aflição de espírito que eu morava de porta com a congregação central de Caraguá. De porta, assim, como se fosse aqui no portão da escola. Eu chegava tão aflito, 10, 11 horas da noite, já tinha acabado o culto, que eu parava o meu carro, entrava na garagem, atravessava a rua e deitava na calçada da igreja, ficava de braço aberto, igual um retardado, assim. Um irmão assim de Moaba passou. Irmão Rodrigo, o que você está fazendo aí? Falei, irmão, eu não pude congregar, mas estou aqui pegando a poeira do sapato da Irmandade, vê se sobe um pouquinho da palavra para mim. E agora eu posso congregar toda noite, vão me prender com coisa material para trás de mim, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Receba, irmão, essa boa palavra. Não queremos ver ninguém triste, viu, irmão? Nós amamos vocês. E o Senhor está mandando a palavra porque está divertindo a sua igreja. Por isso que Deus faz coisa bonita aqui entre nós. Por isso que a nossa irmandade é virtuosa, é amável, é solidária, é ajudadora, é perdoadora. Porque sempre houve a boa palavra, não a pregação do pregador, mas a palavra da vida eterna. Deus seja louvado.